Fala aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá, né? Pós-exame 38 aí da nossa queridíssima OAB. Como é que vocês foram? Foi tudo bem aí na prova? Ou se você não fez ainda, o que você achou? Você deu uma olhadinha? Você que está se preparando para os próximos exames aí? Você que está para a segunda fase já? Gostou da prova de Direito Administrativo? Né? Vale a pena a observação que foi uma prova bem fácil, né? Direito Administrativo, deixa eu falar assim, né? Porque uma prova de Direito Administrativo bem fácil, não foi complicado, as questões muito tranquilas. Né? E aí vem aquele pessoal, né, os teoristas da conspiração. Não, porque todo ano as 3 provas da OAB, 2 são fáceis, uma é difícil, ou 2 são difíceis. Sempre tem isso, né? Quando a pessoa passa, ela fala que foi a fácil. Quando a pessoa não passa, ela fala que foi difícil. Ou às vezes até quando passa, fala que foi a fácil para poder dizer que passou foi difícil, para poder dizer que passou numa prova super difícil. Isso não existe, né? Isso daí não é questão de padrão. A FGV não manda. Olha, vamos fazer uma prova difícil. A questão é que direito administrativo no exame 37 foi muito, muito complicado. Uma prova bem difícil, né? Assim, para os padrões, né? Não foi uma prova, mas para os padrões que a gente está acostumado em primeira fase, a prova veio um pouco acima da média, sabe? O que assustou muita gente. E aí veio essa prova, acho que para compensar, não sei, né? Esse exame 38 veio muito tranquilo, então não vou nem perder o seu tempo. Vamos comentar, só chamando a atenção, eu estou comentando as questões aqui, pós-gabarito publicado, não tem recurso, então eu estou comentando, não é extraoficialmente, até porque eu acho perda de tempo fazer isso para você aqui no meu canal, porque a ideia é que você tenha um banco de questões para te ajudar a se preparar para a segunda fase de direito administrativo e também, eventualmente, primeiras fases aí pela frente, caso você ainda não esteja disputando aí, disputando não, né, buscando a sua vermelhinha, né. Então, a ideia aqui é você ter um banco de questões comentadas para te ajudar no futuro, tá? Eu não vou ficar entrando, extraoficial, não, esse não é o objetivo, porque eu quero que sirva como base, até porque, ainda mais administrativo, primeira fase e segunda fase se comunicam muito, tá? Então, uma prova tranquilinha, vamos embora, sem perder tempo. Eu vou utilizar aqui como base a prova de tipo 1, tá? A prova branca, para a gente poder conversar. Tudo começa na questão de número 30. O pequeno município Alfa, situado no interior do estado Beta, enfrenta um grave problema de abastecimento de água potável, pois não há fornecimento de água encanada para determinada região da cidade por dificuldades técnicas. Visando a resolução para a questão juntamente com a iniciativa privada, o município Alfa pretende, mediante licitação, contratar um objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica, sendo imprescindível a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Putz, entregou a questão. Finalmente, a FGV resolveu cobrar isso de uma forma um pouquinho mais elaborada, né? A nova lei de licitações está aí bonitinha na sua cara, e você já sabe melhor do que eu. Qual é a modalidade licitatória que você adota quando a gente está falando de inovação, de coisas que a administração não tem um conhecimento e que ela precisa que seja feita uma proposta de solução para aquela situação, ou adaptando o que já existe, ou oferecendo novas perspectivas, novas formas de ação para resolver aquele problema? Qual é a forma de licitação? Diálogo competitivo. Então, finalmente, a FGV resolveu abrir os olhos e falar, vamos cobrar esse diálogo logo, tá todo mundo esperando, né? Chegou aí uma questãozinha bem tranquila, tá? Esse parágrafo mata a questão completamente, porque a gente quer fazer uma licitação junto com a iniciativa privada, que a gente tem que determinar a melhor forma de agir. Cara, só tem uma possibilidade. Vamos continuar, né? Vai que eu tô achando que é isso, ele vai para o outro lado. Atualmente, verifica-se a impossibilidade de especificação técnica serem definidas com precisão suficiente pela administração, razão pela qual é preciso, impossibilidade de especificação com precisão suficiente. De novo, é aquela história que eu falo, quando você fala de algo competitivo, é a administração reconhecendo, eu não tenho capacidade, eu não sei montar o edital, eu preciso de ajuda. É basicamente a mesma ideia para o PMI, a diferença é que aqui eu quero licitar, né? Então, eu não vou nem seguir. Ao tomar conhecimento que o município alvo pretende essa licitação, blá, 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 vamos lá. Como advogado da sociedade empresária, você informou a diretoria que, de acordo com a nova lei, a modalidade de licitação mais adequada diante da realidade fática é qual? Né? Porque ele fala aqui, com o intuito de desenvolver uma mais alternativas capazes de atender sua necessidade. Ele dá tudo. Cara, é um texto montado para você marcar diálogo competitivo. Não vou nem conversar. Letra D, muito fácil, muito tranquila. E agora que a gente não tem mais modalidade de licitação por valor e por objeto, agora é tudo objeto, ficou muito claro que uma exceção de valor ali. Ficou muito mais fácil para a gente, tá? Então, tranquilinha, vamos para a próxima, sem perder tempo. O município Alfa, observadas as cautelas legais, instituiu uma servidão administrativa sobre o imóvel de propriedade de Gabriel,
com a finalidade de instalar poste e fio de energia elétrica com o escopo de regularizar serviço de iluminação pública na localidade. Perfeito, conduta normal, sem problema. Diante das circunstâncias do caso concreto, em especial pelo grande espaço cuja utilização é necessária para a manutenção de equipamentos instalados, verifica-se de forma incontroversa que Gabriel sofreu efetivo dano no direito de propriedade. Para melhor compreender o regime jurídico próprio dessa modalidade de intervenção do Estado, ele até dá aqui, né, qual é o tema, e ficar ciente de seu direito e obrigação, Gabriel contratou você como advogado. Engraçado como é que a FGV na primeira fase está virando segunda, né, que é muito comum, assim, você como advogado e tal. Eles estão testando muito mais. Isso é bom. Talvez seja definitivamente uma nova forma de pensar da FGV no exame da ordem. Mais do que nunca, não que eles não fizessem antes, tá? Mas mais do que nunca as questões elas estão seguindo nesse lado. Você, na atuação como advogado, o que faria, como orientaria o seu cliente. Muito legal esse pensamento. Eu via muito isso na segunda fase. E tem muitas questões, constitucional aconteceu isso, administrativo também, eu vi penal, internacional. Muito legal a FGV cada vez mais preocupada com a atuação. Não sei se é mesmo uma orientação, se é uma loucura que deu neles, mas é bom. Questãozinha fácil. Você, quando estuda intervenção do Estado na propriedade privada, você sabe que as formas interventivas restritivas, servidão, limitação, tombamento, você tem que aprender as características delas. Não tem mais nada para aprender ali. Fora tombamento, tem algumas coisinhas um pouco mais detalhadas, mas é característica. E vamos lá. Servidão administrativa. Ele falou de servidão. E ele falou que a servidão causou um dano. Por que isso é importante? Porque, em regra, a servidão administrativa ela não gera indenização. Só se causar um dano à propriedade do cara. Então, tá muito na cara que a questão não falou mais nada de importante. Ela só falou que houve uma servidão e que causou dano. Tá muito na cara que a resposta é algo ligado à indenização. É isso que a gente precisa encontrar aqui, tá? Letra A, no caso em tela, blá blá blá. Enseja o pagamento de indenização se houver dano comprovado. Acabou, né? Porque a servidão ela não é paga, como eu te falei, em regra. Excepcionalmente causou dano, sim. Ocorre com prazo determinado, podendo ser prorrogado, não. A servidão administrativa não tem prazo determinado. Ela pode ficar ali até morrer, se quiser. Ostenta a natureza de direito pessoal da administração que prescinde de registro. Vai dormir. Ocorre indenização em título da dívida pública. Nossa, aqui virou intervenção, quase desapropriação, né? Tem por pressuposto necessidade, utilidade pública ou interesse social. Não, isso aqui é intervenção de propriedade, né, privativa. Isso aqui é uma intervenção que retira a propriedade, né? Então não tem nada a ver. É supressiva, né? Então acabou. Isso aqui é desapropriação, letra D, né? Pra ficar mais direto. Tô enrolando pra falar isso. Questão fácil, tranquilo. Vamos pra prova. Tá vendo como é que não foi difícil essa prova, cara? Ariquemes, essa aqui talvez seja mais fora, digamos assim. É servidor, e foi fácil. É servidor público federal e vem cumprindo diligentemente com as obrigações estabelecidas em lei para obter sua progressão funcional e, assim, aumentar a sua remuneração. Os critérios, para tanto, estão estabelecidos em lei, são de caráter objetivo, então não adianta a pessoa gostar de você ou não, pelo contrário, basta você atingir os requisitos e a administração tem que te conceder o direito, mediante pontuação, sendo certo que o provimento é ato vinculado. Pronto, ele só confirma a questão do caráter objetivo da promoção aqui, ou da evolução funcional, né? O mencionado servidor acredita ter cumprido todos os requisitos estabelecidos na lei, mas foi surpreendido com o indeferimento de sua progressão, sobre o fundamento que não alcançou a pontuação necessária. Tá, pode acontecer, né? O cara, você achou que atingiu a pontuação, não atingiu, você não sabe contar, volta pro colégio, vamos lá. Tem um detalhe aqui, que aí entra a questão. Em razão disso, com fulcro na Lei 12.527, nossa queridíssima Lei de Acesso à Informação, por isso que eu falei que é um pouco fora da curva, né? A lei ela tem sido cobrada constantemente, não, bastante, mas chega uma hora que a gente pensa, vai largar, né? Ariquemes pleiteou o acesso à informação que levaram a tal conclusão da administração que considera flagrantemente equivocada. Contudo, o fornecimento do dado foi negado sob o fundamento que não há interesse público na respectiva divulgação. Diante dessa situação hipotética, essa é a alternativa correta, pelo amor de Deus, né? Não tem nada de sigiloso ali. A gente está falando de avaliação, critérios avaliativos, tanto os critérios quanto a aplicação dos critérios tem que ser algo acessível, até porque você está tendo negado um direito.
Isso aqui, se você quiser até pensar, mas eu não lembro da lei, tudo bem, pensa na lei de processo administrativo federal, sabe? Pensa no princípio da motivação. Eu estou negando um direito a você, essa negativa tem que ser motivada, ou seja, você tem que saber as razões da negativa. Não é o caso aqui, tá? Eu estou só falando para você, olha como é que você pode pensar mais longe. Você poderia até encontrar uma razão para a questão, pô, eu não estudei a lei, eu não lembro direito. Você encontra na lei do processo, se você quiser, tá? Só para dar uma dica de amigo. Por isso que é bom você não ficar perdendo tempo. Memorize, vá de meia para a prova. Isso é coisa de retardado. Se você pensa um pouquinho, a coisa fica mais tranquila. Então, a questão, ela segue nesse... Pô, mas eu não vou te dar os critérios de avaliação, não. Quer dizer, os critérios estão ali na lei. Eu não vou te dizer como que a avaliação foi feita, o cálculo está errado e dane-se, sabe? Isso não existe. É claro que ele tem direito a receber essa informação e eu vou direto para a questão, que é a letra D, a alternativa. Ariquemes tem direito ao acesso a tais dados, considerando que esse direito compreende a atividade exercida pelo órgão, inclusive relativa à organização e serviço. Né? Então, a letra A, preenchimento de requisito previsto em lei não confere a Ariquemes direito subjetivo à progressão almejada. Não. A própria questão fala que confere, então a letra A está contradizendo o próprio enunciado, né? Então, porra. Porque isso aqui também tem uma inteligência, né? O direito subjetivo, análise objetiva. Não, realmente, a questão fala que não é subjetivo, é objetivo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o direito, outra coisa é a avaliação, né? As informações pleiteadas constituem ato interno e, portanto, são sigilosas, nada a ver. O fornecimento de dado pessoal pretendido por AQM submete-se à discricionariedade que atua no limite da lei. Só faltava essa, né? Ele não está pedindo meramente dados pessoais, ele está pedindo informações sobre ele mesmo, sobre a tramitação de procedimento dele. Não é simples assim, não, informação pessoal. E mesmo assim que fosse, também ele teria direito. Então, justificativa advogados do Brasil, né? Nada a ver. Questão 33. No ano corrente, o Ministério Público ajuizou 2 ações por improbidade administrativa distintas. Uma em desfavor de Carlos, prefeito do município Alfa, e outra em desfavor de Bruno, servidor do município Beta. Até aqui tudo bem, pode, prefeito pode, servidor pode, né? A gente só tem aquela história do presidente da República que não comete improbidade, porque ele é santo ou ela é santa, dependendo de quem estiver na presidência, mas prefeito pode, todo mundo pode sofrer. Ambas as ações buscavam a aplicação de penalidade pela prática de ato de improbidade que viola princípio da administração pública, artigo 11. Com a descrição objetiva dos fatos exigidos em lei e apontando lesividade relevante ao bem público jurídico, ao bem jurídico tutelado. Porque isso aqui é obrigatório em lei agora, né? Não adianta só o artigo 11, você tem que enquadrar em uma das condições, é um rol taxativo, né? Mais do que nunca, e mesmo assim não adianta apenas enquadrar a conduta, tem que mostrar também a intenção, a lesividade, toda aquela história, porque agora o dolo ele é a base da improbidade e o apontamento de finalidade de interesse também. A ação de improbidade mudou completamente com a nova redação da Lei 8429. E essa questão ela vem se adequar a essa realidade. Questão muito boa também, tá? A primeira tem fundamento na negativa pelo próprio prefeito de publicidade ao ato oficial, que não estava protegida por sigilo. Beleza, então aqui há uma improbidade que contraria princípios, sim, beleza. A segunda foi proposta porque Bruno nomeou sua esposa para um cargo administrativo em comissão a ele subordinado, no qual ela vinha elaborando com afinco. Perfeito também. Questão legal, né? Porque ela trouxe a novidade, que já não é mais tanto novidade. O nepotismo agora está previsto como um ato punível como improbidade pelo artigo 11. Né? Já não é mais só a súmula vinculante 13, mas também agora nós temos isso previsto legalmente. Então essa questão ela vem exatamente nessa direção. Primeiro, você identifica se os 2 casos são casos de violação a princípios. Isso aqui é uma coisa importante. Toda vez que você faz uma questão de improbidade na OAB, primeiro você tem que ver se o enquadramento foi correto. Depois você vê se realmente dá para punir. Tá? Então o enquadramento foi... Perceba que ele fala que houve a descrição de fato e lesividade, então tudo que a lei exige está ali. Por isso ele não precisa falar aqui que houve apontamento de finalidade. Não precisa, porque já está tudo ali, o segundo próprio enunciado. Então também tem, nesse segundo caso aqui, né, o nepotismo também é caso hoje punido pelo artigo 11. Então nós vamos procurar uma alternativa que diga que as 2 ações são possíveis, tá? Letra A, revela-se pertinente o ajuizamento de ambas as ações, sendo imprescindível em cada caso demonstração de dolo, bem como que a conduta de cada agente tinha o fim de obter proveito ou benefício indevido. Perfeito, já achamos o gabarito. Né? Porque, de novo, eu falei para você,
as grandes inovações, o dolo, a necessidade de apontar a finalidade do ato, o enquadramento perfeito no artigo 11, isso tudo está aqui e na própria questão. A ação ajuizada de favor de causa é pertinente, mas aquela de Bruno não, está errado, porque a gente sabe que as duas valem. Apenas é pertinente também não. Ambas são despropositadas. Então, a B era só para um, a C só para um e D para nenhum. Realmente sobrou só a letra A. E essa questão ela é muito fácil, mas aqueles que não identificaram que o nepotismo agora está previsto explicitamente como ato de improbidade se arrebentariam. Vamos para a próxima, né? Josias e Januário são servidores públicos federais de alta hierarquia e estavam conversando sobre problemas inerentes ao exercício de suas atribuições. Enquanto Josias está extremamente exacerbado de trabalho, ou seja, está lá cheio de trabalho para fazer, e precisa delegar alguma sua atribuição para não comprometer o funcionamento da atividade administrativa, Januário entende ser necessário avocar competência atribuída a um órgão hierarquicamente inferior por questão excepcional, que são de extrema relevância para o interesse público. Sim, pelo visto é uma questão de delegação e avocação. Né? Você pode ir basicamente na Lei 879... Nossa, 9784, eu tô bêbado já, né? De 99, a Lei do Processo Federal, que é ela que vai tratar ali dos artigos 13 a 17, salvo engano. Acho que do 11 já começa, né? Mas por ali você vai encontrar. Inclusive tá aqui, né? Considerando as circunstâncias, consonância com a lei, pô. Josias poderá delegar verbalmente para ele. Delegação, ela tem algumas regras. Tem que ser por escrito. A delegação tem que ser específica, tem que dizer o que está sendo delegado, ela tem que ser temporária, você dizer, consequentemente motivada, você dizer que ela vai ser verbal, isso não existe, tá? Eventual delegação de competência por parte de Josias não pode ser revogada após sua formalização. A delegação, necessariamente, é um ato de conveniência e oportunidade. Eu não posso revogar, pelo contrário. Se eu deleguei e depois se mostra inconveniente a manutenção da delegação, eu posso revogar sim. Nada a ver. A delegação de competência por Josias só pode ser realizada para órgão hierarquicamente inferior? Não. Delegação pode ser para entidades também no mesmo nível ou abaixo. Tá? Somente a vocação que exige essa condição de inferioridade para puxar a competência. Então sobrou nosso gabarito. A vocação temporária de competência é permitida em caráter excepcional, específico e por motivos relevantes de motivação, devidamente justificados, sem problema. Questão bem de boa também, e consequentemente chegamos ao fim, né? Ficou uma tela preta aí porque o idiota esqueceu que já era a última questão. Já foi. Matamos todas as questões de administrativo. Você vê como é que foi uma prova bem tranquila, eu nem levei muito tempo corrigindo aqui, comentando com você. Muito tranquilinha. Não houve nenhuma questão super, hiper, ultra difícil de entendimento. Não, foi tranquilona. Tranquilona mesmo, sem estresse. Beleza? A gente se vê então num próximo vídeo.